meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, a mais um vídeo aqui desse mini curso que estamos fazendo sobre obrigações e estamos na segunda parte, né, do adimplemento, no qual a gente vai tratar em específico de cada artigo que trata do pagamento direto, né? Quem assistiu a última aula viu que eu deixei um quadro sinóptico, por fim, que diz respeito às modalidades de pagamento direto, e a gente vai tratar nessa próxima videoaula sobre cada artigo em específico. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo, sou o professor Pablo, né? Dou aulas, né, de direito e direcionados aí para quem é operador de direitos, estudante de direitos, concurseiros, quem tem interesse em aprofundar no estudo de direito. Então, nessa aula, vamos tratar de artigo por artigo, comentá-los de acordo com o que preceitua, né, o Código Civil e o que tem de importante que a gente tem que saber efetivamente sobre obrigações e sobre a teoria do pagamento direto. Então, sem mais delongas, né, vamos dar início, né, a, a essa nova aula, né, que vamos tratar sobre pagamento. Então vamos continuar, né, no estudo do, da modalidade de pagamento, agora tratando de cada artigo em específico, né, que vai do 304 ao 333, que trata do pagamento direto. Então, nós iniciamos com esse quadro sinóptico novamente, né, que aí depois nós vamos estudar do pagamento indireto ou especial, que está do 334 até o 388. Pois bem, o 304 fala: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conduzentes à exoneração do devedor. Então, aqui volta, por isso que nós, na primeira aula lá, nós tratamos de interessados. Então, não é só o devedor que pode pagar a prestação, né? Qualquer interessado na extinção pode pagá-la. E se o credor se opuser, eles podem usar de outros meios para exonerar o devedor daquela obrigação. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição. Então, nós estudamos que existem o devedor e o interessado interessado e o não interessado. O interessado é aquele que tem uma relação ainda jurídica com a obrigação, fiador, avalista. E o terceiro não interessado não tem ligação. Então, se o devedor se opor, as relações jurídicas ali condizentes vão ser diferentes, como eu disse no vídeo anterior, né? Então, salvo oposição desse. Então, igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor. Então, tem que ter a anuência do devedor. Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Então, o terceiro não interessado, pagando com a anuência do devedor, ele tem direito ao quê? Ao reembolso. Mas ele não tem todos os direitos que o credor teria. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso
no vencimento. Isso nós já dissemos no vídeo anterior e reforça-se no parágrafo único do 305. 306. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para elidir a ação. Então, se um terceiro não interessado paga com desconhecimento ou oposição e esse devedor tinha meios de quitação, nem ao reembolso o terceiro terá direito. Ele vai ter feito uma espécie de doação, como nós dissemos na aula passada. Artigo 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feita por quem possa alienar o objeto em que ele constituiu. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, no artigo 307, o que acontece? Eu posso transmitir a propriedade de um bem como modalidade de pagamento. Vou te dar um exemplo. Eu devo 10 mil reais para um credor e eu ofereço um veículo meu como pagamento. O credor aceita, só que só terá validade esse adimplemento, esse pagamento, se o devedor tiver a propriedade do veículo. Então, se ele não é proprietário e oferece um bem que ele não pode alienar, esse pagamento não é eficaz. Então, o devedor tem que ter a propriedade do bem que vai ser alienado. Se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-lo. Então, aqui nós temos a figura da coisa fungível. O que é a coisa fungível? A coisa fungível é aquela que a gente consegue substituir. Então, a gente não consegue, ela não é individualizada no seguinte sentido. Grãos em si. Outra coisa também que pode ser combustível. Então, é importante sabermos que existe a modalidade, né, de coisa fungível, e coisa infungível é aquilo que a gente não consegue substituir. Exemplo, uma obra de arte. Então, se alguém que não podia alienar aquele bem alienou, o credor de boa fé não pode ser demandado pelo princípio da boa fé. Então, fica claro nesse inciso que o credor que recebeu coisa fungível, do qual a pessoa que entregou não podia alienar aquela coisa fungível, nós temos a possibilidade do credor não ter que ressarcir aquele valor. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós paramos aqui no 307. Então, passamos o 308, que não é tão interessante, e vamos ver o 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido ainda provado depois que não era credor. Então, o 309, ele diz respeito a credor putativo. O que é credor putativo? Credor putativo é aquele que tem aparência de ser o credor. Um exemplo. Eu aluguei um imóvel, né, de A, né, fiz o contrato e A vendeu a casa para B. Então, ele não é mais proprietário, mas eu não fui comunicado e
continuo pagando a esse credor, né, que era o antigo proprietário. Então, nessa hipótese, nós temos um credor putativo, que o devedor acredita ser o credor. Então, no pagamento, nesses casos, ele é válido, mesmo que provado que não era credor, tá? Pelo princípio da boa-fé. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito a credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Então, credor incapaz de dar quitação, não é válido o pagamento para ele. Então, por exemplo, o menor de idade. Eu, né, paguei ao menor. Então, em tese, o pagamento não vale, salvo se o devedor comprovar que o benefício foi revertido ao menor. Então, a regra é que a gente pague ao representante, né, aos incapazes, aqueles que não podem manifestar sua vontade. O pagamento tem que ser realizado ao representante, não ao incapaz. Então, o devedor vai ter que provar que o benefício foi revertido ao menor incapaz. Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariem a presunção da irresultante. Então, o que é portador da quitação? A quitação é o recibo, ou o portador de um título de dívida. O melhor exemplo é a nota promissória. Então, se aquele que está portando o recibo já assinado ou está portando a nota promissória para ser devolvida, ele está autorizado, né, a receber o pagamento, salvo se as circunstâncias contrariem a presunção da irresultante. Então, há uma presunção, mas pode ser provado. Então, por exemplo, se o credor perdeu a nota promissória, ou alguém se passou pelo credor, né? Então, essa pessoa não está autorizada a receber, mas essa é a exceção. A regra é que, se porta a quitação, temos automaticamente autorização para essa pessoa receber o pagamento. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito da impugnação ele posta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra credor. Então, eu sou devedor, né? Eu tenho que pagar algo para o credor e sou intimado que esse crédito ele está penhorado ou alguém ofereceu impugnação. Após a intimação, se eu pagar ao credor, esse pagamento não valerá. Então, o devedor vai ter que pagar novamente, porque ele foi intimado da penhora, ficando ressalvado o direito de regresso. Então, depois ele pode tentar reaver esse dinheiro com o credor, mas se ele foi intimado, ele não deve efetuar pagamento direto ao credor. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, é aquele princípio da identificação do objeto, né, que é a prestação. Então, se por acaso eu comprei uma casa e a pessoa não pode me entregar uma casa e me oferece um avião, o credor não é obrigado, mesmo que seja mais valioso, tá? Ele não é obrigado. Ele pode, mas ele não é obrigado. Mas é mais valioso. Mas o 313 fala que, mesmo que seja mais valioso, o credor não é obrigado. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por parte, se assim não se ajustou. Obrigação, a prestação divisível é aquela que pode ser feita em etapas. Exemplo, a pintura de um imóvel. Então,
um dia o pintor pinta a sala, a fachada, no outro dia ele pinta o quarto, a cozinha, no outro dia o banheiro. É uma prestação divisível. Mas se o avançado foi que o pagamento vai ser ao final, mesmo que a obrigação tenha prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar. Então, nenhuma das partes são obrigadas. Por quê? Porque a obrigação foi de pagamento ao final do cumprimento da obrigação. Então, é importante essa questão. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento ou em moeda corrente pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Então, dinheiro é pago no vencimento, em moeda corrente, no caso nacional, e pelo valor nominal, no valor que está lá. Né? Isso é muito claro. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. O que trata o 316? Eu faço um contrato de aluguel de 3 anos, no qual, a cada ano, ele é reajustado em 5%. Então, é lícito convencionar esse aumento progressivo. Né? Se eu tenho um contrato de 3 anos, a cada ano eu posso aumentar, corrigir ali 5%, né, do valor do aluguel. Então, é lícito convencionar aumento progressivo. Então, 5%, 5%, e assim vai. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, pois bem, eu alugo um imóvel, que vai ser entregue daqui a um mês, a um preço de R$ 5.000. Aí vem um evento natural que acaba desvalorizando aquele imóvel, né? Uma enchente, igual tivemos, e acaba que o valor daquele imóvel, que às vezes era numa região nobre, ele cai drasticamente. Então, automaticamente, o valor desse aluguel vai ter que cair. Então, quando por motivos imprevisíveis houver essa desproporção, o juiz pode corrigir, a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. O mesmo corre ao contrário. Então, eu tinha um imóvel num lugar que era muito desvalorizado, mas aí vai se construir um shopping lá, começa a valorizar, e aquele valor também pode ser corrigido, né, por motivos que não estavam previstos ali até então, no momento da obrigação. São nulas as conversões de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Então, a regra é pagamento em moeda nacional, sendo nulas as convenções em pagamento em ouro ou moeda estrangeira, excetuados casos de legislação especial. Né? Às vezes, no direito internacional privado, pode haver algumas exceções. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dado. A quitação é o documento que comprova o adimplemento da obrigação. É o recibo. Coloquem isso na cabeça, é o recibo. Ou a devolução do título de dívida, ou seja, assim, o melhor exemplo é a nota promissória. Então, eu fico a nota promissória. Então, quando ele me paga, eu devolvo a nota promissória para ele descartá-la. Então, o devedor que paga tem direito a essa quitação. E se não receber a quitação, pode segurar o pagamento até que lhe seja oferecida essa quitação. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, poderá, né? Então, nós temos aqui um verbo poder. Não é obrigatório ser por instrumento particular, tá? Mas, se for por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada,
o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante. Então, se as partes convencionaram um pagamento, a quitação por instrumento particular, deve conter todos esses requisitos: valor, espécie, nome do devedor ou quem pagou, o tempo, quando foi pago, o lugar, né, que foi pago e a assinatura do credor ou do seu representante. Ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga. Então, a regra é que tem que ter os requisitos. Mas se não ter, se a gente conseguir comprovar a quitação, né, vai valer, né? Vai valer a quitação. Então, mesmo que não contenha aqueles requisitos lá do 320. Artigo 321, nos débitos cuja quitação consista na devolução do título perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutiliza o título desaparecido. Aqui o melhor exemplo é a nota promissória, né? Então, quando eu vou entregar a nota, eu recebo o dinheiro e entrego a nota promissória, se o credor fala que perdeu essa nota promissória, o devedor não vai quitar, não vai efetuar o pagamento, pode até reter ele, exigindo para o pagamento uma declaração que o próprio credor vai se encontrar e inutilizar aquele título, né? Porque depois, se aparecer, ele pode até executar, né? Quando o pagamento, o artigo 322, quando pagamentos forem cotas periódicas, a quitação da última estabelece até prova em contrário a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, fiz um contrato com a instituição de ensino que eu vou pagar mensalidade. Paguei a primeira, paguei a segunda. Então, quando eu pago a última, a quitação da última, presume-se que as demais foram pagas, né? Então, para o credor deverá comprovar que não foram pagas, mas o pagamento da última já presume a quitação de todas as demais. Sendo a quitação do capital sem reservas dos juros, estes presumem-se pagos. Então, quando não eu faço um contrato, quando eu faço uma obrigação que ela demanda juros, a quitação desse capital já presume que os juros foram pagos, né? Então, somente sendo contestado houver cláusula expressa indicando que os juros não foram pagos. Então, eu dou a quitação, né? Dou o recibo, foi pago. Então, há uma presunção que, se foi avançado os juros, também os juros foram pagos, salvo se na quitação constar que os juros não foram pagos. Então, tem que constar expressamente, porque será presumido que os juros foram pagos. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Então, se eu entrego a nota promissória, entende-se que eu recebi o pagamento. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Então, vamos pensar. Eu entreguei, sem querer, uma nota promissória para alguém e essa pessoa não quis pagar mais. Então, o credor tem até 60 dias para comprovar que não recebeu. Mas é um pouco difícil, né? Porque não tem mais o título da dívida. Presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará esse a despesa acrescida. Então, se o devedor teve despesa para deslocar, né, para efetuar o pagamento e para receber a quitação, ele vai arcar com essas despesas.
salvo se esse aumento for em decorrência do credor. Então, é muito comum o credor querer o pagamento por boleto bancário e às vezes o boleto tem um custo. Esse custo é suportado pelo credor e não pelo devedor. Agora, se para pagar ele deslocou ou teve algum gasto para registrar esse instrumento de quitação, é tudo por conta do devedor. Artigo 326. Se o pagamento, se houver por fazer por medida ou peso, estender-se-á no silêncio das partes que aceitaram uso do lugar da execução. Então, há uma diferença de medidas, somente em áreas e de imóveis, dependendo do lugar. Então, se ninguém falou nada, aquelas partes aceitaram aquelas medidas do lugar da execução. Né? Então, se o pagamento se deu, né, no lugar lá tal, mesmo que haja diferenças, né, de peso ou medida, a arroba é diferente ou o hectare é diferente, mas se eles não falaram nada, eles estão aceitando aquele lugar como o da execução. Artigo 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então aqui nós temos aquela regra que nós estudamos na aula passada, que o pagamento se dá no domicílio do devedor como regra, salvo se as partes convencionarem ao contrário, pode ser no credor, mas a regra é no devedor, e eles têm que convencionar isso. Ou se o contrário, o resultado da lei. Nós vamos ver mais na frente que tem um artigo que fala onde que tem que ser o pagamento, ou da natureza das obrigações. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Então, se eu coloco 2 opções, quem escolhe é o próprio credor. Né? É o que está dizendo o parágrafo único. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a um imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Então, aqui nós temos, né, uma imposição legal que fala que quando vamos na tradição é a entrega, a transferência do bem imóvel ou de prestações relativas a um bem imóvel. Aqui, obrigatoriamente, vai se dar o pagamento no lugar onde o bem está situado. Então, pagamento por tradição de imóvel refere-se à transferência da propriedade de um imóvel como forma de pagamento daquela obrigação. Artigo 331, salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigir imediatamente. Então, o pagamento, ele em regra, como nós estudamos na aula passada, ele se dá de forma imediata, salvo disposição legal em contrário ou ajuste entre as partes. Então, tem que haver um ajuste, uma cláusula falando de quando vai acontecer, o pagamento. Porque se não houver, já o credor está apto a exigir o cumprimento do pagamento. Artigo 332. As obrigações condicionais cumprem na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que este teve ciência do devedor. Então, as obrigações condicionais é uma espécie, né? Então, elas cumprem na data do implemento da condição. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Eu vou vender o imóvel, mas a condição para me vender o imóvel é a obtenção da licença de construção. Vender um terreno, melhor dizendo. Ou vender um terreno, só que sob condição de obtenção da licença para construção. Então, a obrigação só vai cumprir com o implemento dessa licença. Então, não vindo a licença, não há cumprimento da obrigação. Né? Então, as obrigações condicionais referem-se a obrigações que dependem da realização de uma condição prevista. Como eu disse no exemplo, no caso, uma licença de construção.
Por fim, artigo 333, aqui são as hipóteses que o credor pode exigir o pagamento antecipado, né? Ou seja, antes do vencimento. No caso de falência do devedor, de concurso de credores, então, ali já foi decretada a falência da empresa, eu posso exigir o adimplemento da obrigação antes dela vencida. Se os bens, ou seja, hipotecados ou empenhados, forem penhorados, né? Nós vimos lá atrás que o devedor não pode pagar se foi penhorado. Então, o credor ele pode exigir o adimplemento lá era o devedor que não poderia pagar. Aqui o credor está exigindo o cumprimento antes do vencimento, por causa que o devedor já teve bem hipotecado. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fidejussórias ou reais e o devedor intimado se negar a reforçá-la. Então, quando a gente faz uma obrigação, talvez a gente coloque algumas garantias, essas garantias se perderam, então o credor pode exigir o adimplemento antecipado, né, se o devedor não reforçar as mesmas. Nos casos desse artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Então, a solidariedade passiva é aquela em que mais de uma pessoa se obriga. Então, você pode cobrar, né, de qualquer um dos devedores. Então, o credor pode cobrar antecipadamente de um deles só, aquele que tiver nessas condições, sem que isso afete a relação com os outros solventes. Então, é isso. Ficou bem tranquilo, né? Essa parte bem elucidativa. E na próxima aula nós iremos tratar sobre as hipóteses de pagamento especiais. Aí nós vamos falar de consignação em pagamento, subrogação, todas essas hipóteses aí que são hipóteses de pagamento especiais e que são importantes também a gente conhecer os institutos. Então, por hoje é só, né? Já peço aí para vocês deixarem um like e aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e até a próxima.